Fala pessoal, beleza? Ó, eu vou estar mostrando nesse vídeo como é que a gente aponta dados de um objeto a outro, né? Nos outros vídeos a gente aprendeu a usar o self, só para a gente recapitular aqui. Quando eu crio um drive aqui, adicionar um drive, beleza? E aqui nas expressões, ao deletar essa variável, eu tenho essa opção de use self, que basicamente eu consigo pegar valores do próprio objeto e transferir para cá. Então, seria mais ou menos assim, ó, self. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, vou aumentar um pouco a interface para a gente poder ler melhor. Ixi, ok. Então, quando a gente usa o self, a gente consegue fazer com que ele leia valores dele mesmo, né? E consiga transferir esses valores. Então, no caso, eu estou pegando a rotação em Z e ela está alterando aqui. Então, eu não precisei fazer o apontamento, né? Tipo, pegar aqui, ó, copy as new drive, paste drive, ligar e tal. Porque ele mesmo pega esse valor. Então dá para pegar de vários locais. Por exemplo, se eu pegar daqui, ó, pegar essa parte de render aqui, como não tem nada a ver, vou só copiar o datapath, ó, e aqui eu vou colar. Então ele vai alternar entre 0 e 1. Tá vendo? Porque um booleano, um botão, ele alterna entre 0 e 1. Então, se eu ligar e desligar aqui, ele alterna nesses dois valores, no caso. Se eu multiplicar ele por 10, por exemplo, então ele vai alternar entre 0 e 10, né? Só de eu ligar e desligar aqui. Então o self ele faz isso, ele lê as informações dele mesmo e, e você consegue fazer essa transferência de valores sem ter que apontar diretamente através de variáveis. Um ponto interessante aqui é que eu posso copiar esse drive. Vou criar um outro objeto aqui. Se eu, se eu der um paste drive, ele vai colar a expressão. Então, não, desculpa, eu copiei errado. Copy drive e paste drive. Ok, agora está certo. Então, basicamente, você colou uma expressão inteira sem ter que fazer nenhum tipo de apontamento, né? E nos primeiros vídeos ensinava como eu colocava esse valor aqui nos objetos. Então eles se tornam independentes, né? Muito mais interessante para a gente estar trabalhando em alguns casos. No vídeo de hoje eu vou ensinar como que a gente aponta um dado de um objeto ao outro, no caso. Vou pegar aqui um cubo e pegar aqui um cone, só para ser diferente. Então, ok. Vou abrir aqui o nosso painel de script. Portar o módulo BPy, né? Ele é o módulo principal de acesso a tudo dentro do Blender. E vou criar uma variável chamada selecionados, ou selected, ok. Então, essa daqui é a forma que a gente acessa os objetos selecionados. Então, ele está baseado dentro do contexto. O que é o contexto? O context é basicamente o que está acontecendo no momento. Então, ele vai ler a cena no momento, a view layer e os objetos que estão selecionados no momento. Se tiver 1000 objetos selecionados, ele vai criar uma lista com 1000 objetos selecionados. É interessante, às vezes, também você definir como lista, né? Então, fica um pouco mais seguro de trabalhar dependendo do que você vai fazer, né? Mas vamos aqui criar o loop.
Beleza. Dentro desse loop, toda vez que ele pegar um objeto na lista, esse objeto vai se chamar o, não é? Em Python é assim que funciona. E a gente vai criar o drive. Então, vou criar uma variável que vai criar o drive dentro do objeto. Então, é o... Então, beleza. Basicamente, ele pegou o objeto e criou um drive. E ele criou um drive aonde? Dentro do location. Só que se eu fizer só isso, basicamente ele vai criar nos três. Ó. Ele criou nos três. Porque eu não especifiquei qual é o que eu quero. Então, se eu quiser especificar, eu tenho que colocar uma vírgula e colocar o índice, né? Que seria o 0, 1, 2. 0 para x, 1 para y e 2 para z. Vou colocar 2 aqui, porque eu quero que crie no z. Então, se eu apertar aqui, pronto, criou em z. Vou dar um Ctrl Z e beleza. E a partir do momento que eu criei, eu posso chamar esse drive. Então, eu coloco ponto .drive. Então, aqui ele está pegando o objeto, criando um drive dentro dele, e aqui eu já estou chamando o drive. Então, esse D, ele representa o drive que foi criado, ok? Então, a gente precisa criar uma variável, né? Então, V de variável, né? Ok. Aqui, a gente vai pegar o nosso drive que a gente acabou de criar e já vai criar uma variável. A gente pode dar um nome para essa variável. Então, v.name é igual a, sei lá, hotz, rotação em z aí que eu vou usar. Ok. Se eu apertar play, pode ver que ele criou em z apenas. E ele já criou uma variável chamada hotz. Agora o que a gente precisa fazer é chamar esse hotz aqui na expressão e apontar o objeto e pegar a informação que você quer usar de referência. Fazendo isso, a gente consegue já fazer o nosso script aqui funcionar legal. Então, a gente criou a variável, deu um nome, e agora a gente precisa fazer com que ele leia o objeto de referência, né? Vou criar um empty aqui, em forma de cubo, para ficar fácil de ver, e ele vai ser a nossa referência. A gente vai pegar dele algum valor daqui. Então, vamos primeiro pegar o target, que o target seria esse espaço aqui. Então, T é igual a... E a gente vai pegar o índice 0, porque existem alguns modelos aqui que tem mais de um, principalmente quando vai fazer comparação entre distâncias e tal. Então, target 0, que é esse espaço. E aí a gente pode t.id. O id vai ser o quê? O objeto que a gente vai usar de referência. Então, eu posso simplesmente clicar aqui e puxar. Ok, o empty é a referência. E ponto datapath. Aqui em datapath vai ser o que ele vai extrair desse objeto aqui, né? No caso, eu vou pegar, por exemplo, rotation aqui em Z. Então, vem aqui, copy datapath, colocar entre aspas simples aqui e ok. Coloquei aqui o que eu vou pegar desse objeto, mas eu tenho que especificar, porque ele não aceita uma lista, um array, no caso. Então, aqui é uma lista de vetores, tem 3 valores, né? X, Y e Z. Então, eu tenho que especificar. Então, eu posso fazer dessa forma. Vou pegar o Z também. Ou eu posso vir aqui e colocar ponto .z, que ele já vai entender também. Vou pegar os dois aqui, ó. Vou deletar esses drives para a gente começar de novo. Pronto. Fez exatamente o que eu pedi. Criou uma variável. Essa variável tem um nome hotz. Ele pegou o target e apontou o id dele, que é o empty, que a gente pediu. Então aqui ele vai estar com empty.
puxar aqui. E aqui ele vai estar com rotation Euler.z, que é o que eu especifiquei. E agora falta a gente colocar ele aqui na expressão. Aí, como a gente está trabalhando agora, digamos, um passo antes, a gente vai voltar a chamar o D do drive, né? Então, D. E a gente vai chamar quem? O v.name. Ok? Vou deletar esses aqui. Dá play. Ok. Aqui a gente já pode verificar que já está funcionando. Conforme a gente gira o nosso ente em Z, ele já movimenta o nosso objeto. A grande vantagem disso daqui é que se você tiver, sei lá, 200 objetos aqui, vamos criar alguns, né? E todos eles forem usar o mesmo drive, só você dar play aqui e pronto. Todos eles aplicaram o drive. Digamos que você queira remover, né? Putz, eu criei, mas agora eu quero remover. Você pode fazer o quê? Você pode colocar aqui o ponto. Em vez de você adicionar o drive, agora você vai remover. Então é driver remove. Ok. E qual que a gente vai remover é o location. Então, não é necessário especificar aqui o index para remover. Você pode ver que todos eles aqui têm o seu drive. Quando você clicar agora, ele removeu. Mas ele não removeu da forma mais correta, assim, digamos. Ele criou tudo e depois removeu, né, digamos assim. Então ele está executando isso daqui. Uma forma que a gente pode usar é comentar, não é? Por exemplo, se você selecionar tudo, apertar Ctrl e barra, você comenta, né? Deixa eu ver onde que é aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Esse atalho. Então você pode, no caso, comentar tudo e só remover. Porque aí ele vai ignorar isso daqui e só vai executar essa linha. Mesmo que não tenha isso daqui, ele vai tentar remover. Se ele não achar nada, ele passa para o próximo. Vamos voltar aqui. E uma outra coisa é que você pode comentar só essa linha. Vou fazer uma cópia aqui, ó, e vou deixar ela aqui no começo. Por quê? Porque senão toda vez que eu criar, eu vou ter que verificar se essa variável já existe, se existe, alterar o valor, se não existe, criar. Então, eu já removo o drive no começo do script. Ele faz tudo aqui e já era. Vou mostrar aqui por que é interessante deixar esse remove aqui no comecinho. Aqui ele criou esse hot aqui, né? Apertar mais uma vez. Tá. Agora, se eu não limpo ele antes de adicionar de novo e tal, o que ele vai fazer? Ele vai começar a adicionar variáveis. Então vai ficar aqui, ó, hot 1, hot 2, hot 3 e assim vai infinitamente. E esse valor ele sempre vai pegar o último e vai colocar aqui, porque ele é baseado no nome, né, do objeto. Eu não coloquei literalmente esse nome aqui. Então ele já entendeu que o vname, essa variável que ele criou, a última é o 002 e ele vem aqui e já coloca 002. Agora com isso daqui, ele está fazendo o processo de deletar tudo e criar de novo. Então, quando você executa, vai ter sempre só a variável que você criou. Se foi uma, duas, três, né? E vai depender do que você precisa. Mas é basicamente assim, né? É bem simples. Eu acho que deu para ter uma ideia meio que geral, né? De como é que cria. Só para recapitular, a gente cria um drive, cria a variável, pode dar um nome ou não, usar o nome genérico que ele cria.
verifica o target, né? Aponta para o target, que é o espaço onde vai ser colocado o objeto de referência. Coloca esse objeto através desse ID e escolhe o datapath, que vai fazer essa manipulação. Então, se eu colocar outra coisa aqui, ó, por exemplo, location em X, em X e dá play, agora é o location em X que manipula esse valor, não é mais o rotation, né? Então é assim que a gente consegue apontar dados de um objeto ao outro, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês curtam, comenta e deixe aí a opinião de vocês e também sugestões, beleza? Até a próxima, falou!